Pessoal, muita coisa para se comentar aqui, né? Que tivemos de ontem para hoje. Fiquei até bem surpreso, achei que não teria quase nada, meu conteúdo ia ficar bem defasado. Mas tivemos o sorteio da Copa do Brasil, chegada do Arthur Jorge, né? E a convocação do Kaique no lugar do Alexandre, graças a Deus. Bem, vamos começar primeiro falando dela, a convocação do Kaique no lugar do Alexandre. O Alexandre se lesionou no jogo de ontem contra o Corinthians, né? E foi chamado ele para substituí-lo. Cara, o Kaique ele vem bem, sabe? Não é algo muito absurdo, muita gente pediu o Bidu, mas eu acho que se fosse o Bidu, o Arana ou o Kaique, não seria tão absurdo assim, sabe? A lateral nossa não tem tipo um nome unânime que tipo ninguém reclama. Qualquer um que for vai sofrer reclamação. E cara, assim, se o Alexandre, que Deus abençoe, ele, o Danilo e o Bento, né, possam ter uma lesão perto da Copa, que tire eles da Copa, não da carreira, né, mas que tire eles da Copa, o Kaique, eu acho que se fizer um jogo ok, igual o Douglas Santos faz, eu acho que o Kaique pode ir para a Copa, sabe? Não acho um absurdo, né, ele ir para a Copa, ele vem demonstrando bem estável ele, vem fazendo as partidas um pouco abaixo, mas porque o time do Cruzeiro está abaixo, então é complicado. E no geral eu fico muito feliz porque eu falei que ele deveria ir. Tem o vídeo de eu falando sobre as convocações, a convocação em si, né, dos jogadores convocados. E eu citei que eu levaria o Kaique, se eu não me engano, no lugar do próprio Alexandre. Pra você ver como são as coisas do destino, né? Teve a apresentação da seleção hoje, mas não vamos comentar sobre ela, vamos falar na quinta, né, no pós-jogo. Possivelmente eu não devo conseguir pelo menos ver o primeiro tempo e tal, por conta do horário, né? Mas acho que mesmo assim vai dar ainda para fazer uma análise boa, né? Ver os melhores momentos do primeiro tempo, ficar acompanhar o segundo, porque eu trabalho, né? Então fica difícil. Mas voltando sobre o Kaique, eu acho que isso é bom. Aumenta o valor dele de mercado, né? Para o Pedrinho conseguir vendê-lo. E assim, eu acho que isso é até bom para o próprio Arthur Jorge, que eu vou comentar mais sobre, né? Mas no geral, eu acho isso bom para a carreira dele. Vai alavancar se ele conseguir ir para a Copa, fazer um jogo bom contra a Croácia. Eu acho que ele vai entrar contra a Croácia, não contra a França. Se ele fizer um jogo bom, que nem o Douglas Santos, eu acho que as chances dele ir para a Copa são muito altas. Pelo menos a minha opinião é isso sobre o Kaique. No mais, boa sorte, que ele consiga fazer um bom jogo e ir para a Copa. Bem, agora vamos falar dela, da Copa do Brasil. Eu não vou me alongar sobre os outros clubes. Aqui tá as equipes que sorteio e agora vai estar as equipes que eu acho que vão se classificar. Eu vou entrar mais no mérito dos mineiros para não alongar muito o vídeo, render muito sobre outros times, que eu não quero hoje falar sobre outras equipes, eu quero falar mais sobre o nosso futebol. E vamos falar do quem seria o menos azarado? Atlético ou Cruzeiro? Para mim, o Atlético ele pegou um azar, mas é um azar hipotético. O Inter é maior do que o Atlético, sim, é favorito, mas vendo o futebol, eu acho que o Atlético passa. Quero começar com isso. Inclusive tem no quadradinho. Para mim, o Atlético passa, se continuar jogando bem assim. Eu acho que o Pesolano talvez caia antes do jogo e o time deve, sei lá, trazer Diniz. Se trouxer o Diniz, aí continua a classificação. Mas por hoje, sim, o Atlético para mim classifica em cima do Inter. O Inter não vem jogando bem, vem jogando muito inconstante. É um time que, se o Atlético marcar um gol, vai ter muito contra-ataque, porque o Inter não consegue quebrar muito bem as linhas. O jogo contra o Atlético mostrou isso, que é um time que vai pressionar e não vai conseguir matar a jogada, principalmente por conta do Borré, na minha opinião. Até o Alan Patrick cria muito, o Borré não consegue finalizar, né? E pra mim o Atlético é o grande favorito, pra mim. Mas pra mim de geral vai ser o Inter, porque ninguém conhece o Atlético. O Atlético caiu no Mineiro, essa é a grande fama da equipe. Não sabe que o time tá vindo bem com o Alex, né? Inclusive poderíamos ter tido um Alex contra o Cruzeiro, mas ainda não vamos ter. E pra mim, dos mineiros já classificados nessa quinta fase, o Atlético é o favorito. Cruzeiro e Goiás. Cara, Goiás ele vem bem. Se eu não me engano, ele tem uma derrota até agora. Ele tem uma derrota, acho que 11 empates e 8 vitórias. 8 empates,
11 vitórias e uma única derrota este ano. Acho que ele não perdeu na Serrinha ainda, se não me engano, nos jogos que teve do Goiânia. Então, assim, o Cruzeiro vindo mal, o problema do Cruzeiro vai ficar muita expectativa em cima do Arthur Jorge, que eu já vou comentar sobre ele, que ele chegou hoje. Fica aquilo de muito assim, né? É complicado, tem que esperar o Arthur Jorge trabalhar um pouco e tal, mas da mesma forma que eu fiz na Libertadores, eu vou fazer aqui. Eu acho que o Cruzeiro deve ser eliminado também. Ainda mais considerando que o Arthur Jorge está nesse trabalho, tem que ainda fazer os jogadores jogar. E assim, eu acho que considerando isso, eu acho que o Cruzeiro ele vai ser o primeiro eliminado dos mineiros. O Atlético para mim classifica, o Cruzeiro é eliminado pelo Goiás. Eu coloquei que o Cruzeiro é favorito, mas considerando o potencial para o time classificar, mas por hoje o Cruzeiro ser eliminado. Mas olhando o favoritismo e tudo, eu acho que o Cruzeiro pode sim se classificar. Se tomar 2-0 na Serrinha é eliminado, mas eu acho que não. Eu acho que o Cruzeiro conseguir perder de 1-0 ou um empate, leva, e eu tô olhando desse lado, derrota de 1-0 ou empate, mesmo com o Arthur Jorge. E conseguir a classificação no Mineirão. Para mim vai ser assim. Já o Atlético conseguiu uma grande sorte, o Ceará vem inconstante, assim como o Fortaleza, na minha opinião. E para mim, dentre esses, vai ser a maior vergonha. Como eu disse, o Goiás vem bem, os números do Goiás vêm bem, então não é tão vergonhoso, mas o Ceará que vem mal. O Atlético que está em crescente. Ser eliminado é algo complicado de defender. Mas eu acho que não vai ser, eu acho que vai classificar. Para mim, ele é o grande favorito do duelo. E pra mim, assim, o Domingos tem que aproveitar esse jogo com o Ceará, que é time de Série B, pra conseguir o seu primeiro jogo com 2 gols. Até agora, o time só conseguiu ganhar de 1-0. E a maior derrota foi contra o Vitória, perdendo de 2, mas tem que aproveitar para marcar gol. Eu espero que até lá o Domingos tenha ajustado o ataque e que Hulk e Cacieira possam marcar gol, porque você ser o centroavante referente e não conseguir marcar é complicado, ainda mais num time que não tem muitas peças. Então, desde a Copa do Brasil, eu tô torcendo para todos os mineiros passar, inclusive eu coloquei esse palpite. Eu acho que o que tem mais chances de ser eliminado é o Cruzeiro hoje, né? A não ser que, igual eu falei, o Pesolano seja demitido, traga um técnico melhor, o Arthur Jorge consiga encaixar muito bem o jogo, mas tirando isso assim, o Cruzeiro é o que tem mais chance de ser eliminado, o Atlético é o que tem mais chance de se classificar, e eu acho que o mais de boa é o Atlético, que se for eliminado, fazer o quê? Enfrentou o Inter, né? Então não há muito o que fazer, e se classificar é uma grande vitória indo para as oitavas. E agora vamos falar do grande nome de hoje, o Arthur Jorge. O Arthur Jorge chegou hoje, né, no aeroporto, teve vídeo e tudo. Vou deixar o vídeo passando no final do vídeo, né, da chegada dele. Peguei lá do Diário Celeste, deixando o crédito aqui para evitar, né, problemas, mas eu espero, assim como eu falei, que o Cruzeiro tenha a mente de time pequeno, que é esquecer Libertadores, pelo menos título, tentar só chegar nas oitavas, Copa do Brasil, tentar chegar nas quartas, né, para não ficar tão feio, e focar 100% no Brasileiro, para conseguir 48 pontos. Conseguindo 48 pontos, tentar ir para a Sula, para mim o Cruzeiro tem que ter esse pensamento. Por quê? Porque se ele manter o pensamento de brigar por Libertadores, brigar por Copa do Brasil e tentar se redimir para brigar por Libertadores no Brasileiro, o time vai afundar. Porque muito jogador tá tendo lesão, porque o time ficou muito sobrecarregado com o Tite, porque era constantemente sendo o jogador principal. Então, mesmo que o Arthur Jorge fique assim, o Cruzeiro vai cair cedo, tanto no Copa do Brasil, Libertadores, e vai se rebaixar no Brasileiro. Então, o foco tem que ser 48 pontos no Brasileiro e depois tentar ir para a Sul-Americana. Libertadores e Copa do Brasil. Libertadores oitavas e nas quartas da Copa do Brasil. E só. Para mim, o grande erro do Pedrinho foi colocar muita expectativa pro torcedor, que ia conseguir ganhar e tudo. Tentou manter o estilo Jardim sem o Jardim e deu muito errado. Muito errado, né? E eu acho que foi um grande erro do Pedrinho. Para mim, o Cruzeiro não conquistar nenhum grande título esse ano é totalmente culpa do Pedrinho, que não soube montar o elenco. Trouxe um técnico que ninguém queria e agora teve que pagar caro nenhum, que muita gente queria e tal, mas
que não precisava. Era só olhar analisar melhor o mercado para trazer, né? Mas fazer o que, né? Águas passadas não há muito o que reclamar. Agora é esperar essas 2 semanas dos amistosos, das seleções. E se eu não me engano também vai ter os jogos da repescagem. Vou tentar trazer, né, no fim de semana que vai ter passado, para tentar trazer de todos, para não ficar aquilo picado, né? Porque senão vai caber tudo num short. Amanhã eu vou tentar trazer o que esperar de América e Tombense na Copa Sudeste, que vai começar na quarta-feira. E esses são os planejamentos, né? Teve uma pequena polêmica antes de finalizar o vídeo com o vídeo da chegada do Arthur Jorge, que foi o Matheus Cunha comentando que o Cruzeiro tem que esquecer o Jardim, que for com o Jardim, até porque o Jardim não ganhou o título. E eu não queria ter que concordar, porque para mim o Cunha é a imagem questionável no Cruzeiro hoje, mas sim, o torcedor endeusa muito o Jardim, sendo que o Jardim ganhou só clássico. Fora isso, não conseguiu ganhar nada. Então, assim, o Cruzeiro, diferente do Jorge Jesus, que conseguiu a Libertadores, quase um Mundial, o brasileiro, o Jardim pipocou no brasileiro, não tinha chance de ganhar, não quis ficar ainda no roteiro de vamos só ficar para ir para a Libertadores. Na Copa do Brasil perdeu e vendeu a Sul-Americana para ter mais tempo para jogar o brasileiro. Então, assim, o Jardim, se não fosse talvez português, na minha opinião, se fosse um técnico brasileiro, o Cruzeirense não ia lembrar tanto dele, ia lembrar mais pelas críticas. Caiu na Copa do Brasil, não quis o brasileiro, mas por ser um cara que habla, ou melhor, ora pois, fica endeusando, né? Não vou entrar mais a fundo porque eu quero crescer o canal, não diminuir, né? Mas o ponto é que eu concordo com o Cunha, mas só nisso. Fora isso, o Cunha tem que melhorar muito, porque praticamente toda bola que vai no gol é gol. No mais é isso. Amanhã eu vou tentar trazer por parte o que esperar de Tombense e América. Fica difícil trazer o Tombense porque o time não tem nem rede social e é difícil achar qualquer coisa do Tombense. Até o uniforme atual é difícil achar informação sobre. E no geral vai ser isso para hoje. Né? Desejo a vocês um bom dia ou boa noite, não sei quanto você está vendo. E fica agora com a chegada do Arthur Jorge, né? Que eu peguei o vídeo, espero que o vídeo meu não caia por conta disso. Até amanhã. Já ele ali, ó, de branco, ali, Ah, foi no chamado, foi no chamado. Vai deixar mal, vai deixar mal. Esse tá com aí a movimentação, os senhores estão vindo. Essa capa tá aberta? Isso. O primeiro registro. Vamos lá, tá aí o técnico Arthur Jorge, chegando com um sorriso no rosto. Vamos ouvir aqui o novo técnico do Cruzeiro. Essa chegada do Cruzeiro para o Brasil novamente. O que você está vendo disso tudo, desse plano e desse projeto do Cruzeiro? E seja bem-vindo também. Muito obrigado. É um gosto estar aqui convosco também. Dizer-vos que estou muito feliz de voltar ao Brasil. Muito feliz por chegar a acordo com o projeto do Cruzeiro. É um projeto que me alicia, que me motiva. Sabemos que temos muito trabalho pela frente, muito mesmo, mas seguramente isso não será problema porque estamos cá para isso e vamos dar a volta rapidamente à situação que nos encontramos. Arthur, pelo esse elenco do Cruzeiro que você já tem noção do time que é, você acha que precisa de mais reforços ou com esse time que está aí você acha que consegue colocar esse time do Cruzeiro de novo para brigar em cima? Não, eu acredito nos meus e os meus são aqueles que eu tenho hoje, portanto vamos com estes dar o melhor, fazer o melhor e esperar que possamos com estes potenciar aquilo que é o verdadeiro Cruzeiro que nós temos que ter. E um recado para a torcida do Cruzeiro? Que sejam fiéis, que estejam connosco, que nos apoiem, que eu estou para apoiar. Obrigado.
sininho aqui, ó. Vamos ser gol, hora zero! Valeu, valeu.